Que bom estarmos juntos outra vez. Obrigado por você assistir os estudos que sempre estou postando na internet. Para mim é um motivo de grande honra, de grande orgulho poder compartilhar os conhecimentos, as revelações que o Espírito Santo tem me dado com você. E nós estamos fazendo um estudo sobre o dízimo. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, eu não estou isentando ninguém da responsabilidade que esta pessoa tem em manter a obra de Deus, em manter a igreja do Senhor. Todos nós, membros do corpo de Cristo, temos uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade de manter a igreja do Senhor, fazê-la funcionar, fazer com que a engrenagem esteja bem lubrificada para que a igreja ela possa produzir muitos frutos, ou seja, para que muitas pessoas sejam beneficiadas, ajudadas, auxiliadas e para que muitas almas sejam resgatadas das garras do inimigo e apresentadas à presença do Senhor Jesus. Mas eu falo sobre o dízimo a título de conhecimento, para que você possa ter conhecimento, para que você possa ser bem orientado, para que você possa entender as Escrituras. Nós falamos no último estudo sobre o dízimo que foi o voto de Jacó. Primeiro nós falamos sobre o voto de Abraão, depois o dízimo de Abraão, depois o voto de Jacó, e depois falamos sobre o dízimo e a lei. Foi onde nós paramos. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo e os profetas, da lei que foi dada no Sinai até o profeta Malaquias, para depois, no último estudo, fazer a conclusão falando sobre o dízimo no Novo Testamento. Muito bem, precisamos saber qual é a diferença entre o profeta e o sacerdote. Nós tivemos profetas e sacerdotes ao mesmo tempo. Sacerdote era aquele que ministrava o culto, aquele que pegava e sacrificava o animal, aquele que pegava a oferenda, pegava o dízimo e apresentava a Deus. Esse era o sacerdote. E o profeta era aquele que trazia a revelação do Espírito Santo, trazia a mensagem de Deus. Nós tivemos homens que foram profetas e sacerdotes ao mesmo tempo. Dois exemplos são Moisés e Samuel. Eles foram profetas e sacerdotes ao mesmo tempo. São dois exemplos que nós temos. Agora, nós tivemos, durante o decurso da história da construção do povo de Israel, nós temos vários profetas e vários sacerdotes, pessoas distintas vivendo no mesmo tempo. E o profeta, por muitas vezes, foi mal interpretado por sacerdotes e ele corrigia esses sacerdotes, ele cobrava desses sacerdotes e ele falava dura e asperamente contra esses sacerdotes e também corrigia muitos reis, como foi o caso do profeta Natã, que corrigiu a Davi, como foi o caso de Samuel, que corrigiu a Saul, enfim, e acabou ungindo a Davi. E nós saímos, então, de lá de dentro do deserto, chegamos em Israel, existe o período dos juízes, e aí nós entramos, então, no momento em que Israel pede um rei. Israel pede um rei e ela não aceita, o país, a nação israelita não aceita mais ser governada por Deus, não aceita mais uma teocracia, quer que um homem assuma o controle, e aí Samuel vai, olha, escolhe Saul, unge Saul, Saul passa a ser rei, aí vem Davi, Davi passa a ser rei, e Davi propõe no coração dele construir então um templo para Deus, uma casa onde Deus habite. Só que Deus não permite que Davi construa esta casa, porque Davi foi um homem que derramou muito sangue, foi um homem que matou muita gente. Então, Davi ele não pode construir, mas ele deixa ofertas suntuosas para que seu filho Salomão construa essa casa. Salomão constrói a casa e se transforma num templo de adoração, num templo de busca a Deus. E esse templo ele começa a ser corrompido pelos reis que vêm posteriormente a Salomão. Há reis que permitem que o templo seja roubado, o templo é saqueado, há reis que fazem mal aquilo que aos olhos do Senhor, enfim, a história vai se construindo e o tempo todo os profetas vão exortando e vão cobrando, e vão exortando e vão cobrando, e nós chegamos então ao profeta Malaquias. O livro de profeta Malaquias foi escrito 485 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo, ou seja, quase meio século, quase 500 anos, 485 anos antes do nascimento de Jesus.
é o último livro do Antigo Testamento. E nós encontramos, neste tempo, ano 485, o povo de Israel voltando do exílio, porque o povo de Israel tinha sido levado ao exílio babilônico, e agora ele retornava. Nos tempos que Malaquias profetizou, profetizou Malaquias, profetizou Neemias, profetizou Amós, mas Malaquias, o nome dele só é citado no livro que ele escreve, no livro do profeta Malaquias. Eu vou pegar este profeta, porque ele fala muito sobre o dízimo. Ele fala, e é um dos versículos mais distorcidos nas igrejas, versículos que são usados e são mudados de dentro do contexto bíblico, e eu vou apresentar para vocês o que verdadeiramente acontecia. Para entendermos o livro do profeta Malaquias, nós primeiramente precisamos entender o tempo. O templo de Jerusalém, o templo de Salomão, o templo que Salomão havia erguido, ele foi destruído. E nesse tempo, Neemias foi enviado para reconstruir as muralhas e estava sendo reconstruído o templo. Agora, estava sendo construído o templo de Zorobabel, que não tinha nada a ver com o primeiro templo. Era menor, mais simples, mais pobre, mas era o templo em que Israel ia adorar a Deus. E quando estavam reconstruindo o templo de Zorobabel, os sacerdotes, que eram os responsáveis por pegar o dízimo e entregar os dízimos aos levitas, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros, eles retinham o dízimo. Eles não repassavam para os levitas, eles não repassavam para as viúvas, eles não repassavam para os órfãos, eles roubavam sim o dinheiro destas pessoas, porque o dízimo ele não foi feito para sustentar sacerdote, o dízimo foi feito para sustentar levitas, para sustentar estrangeiros, órfãos e viúvas. Foi para isso que o dízimo foi feito. Então, nós vamos lá no livro de Malaquias e nós vamos pegar o versículo 8 do capítulo 3 de Malaquias, para que a gente possa entender. Veja bem o que diz o versículo 8 do capítulo 3. Diz assim, olha: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Opa, peraí. É Deus falando. O pastor leu isso na igreja. Ele disse assim, um homem pode roubar a Deus? Não, não pode. Não, pode sim. O homem rouba a Deus quando ele não devolve o seu dízimo. Porque o dízimo, primeiramente, Deus deu, para depois o homem devolver. Aí eu pego a Bíblia Sagrada e começo a estudar. Mas tá, eles estavam reconstruindo o templo. Como é que eu vou entender o capítulo 3 se eu não entender o capítulo 2, o versículo de número 1? Olha só o que o profeta, pela revelação do Espírito Santo, escreve no capítulo 2, versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Espera aí, Malaquias estava escrevendo para os sacerdotes? Sim, Malaquias era a boca de Deus falando para aqueles sacerdotes corruptos. Malaquias era a boca de Deus falando para aqueles homens que pegavam o dízimo e manipulavam o dízimo na casa do tesouro, que era o templo de Zorobabel que estava sendo reconstruído, e ali estavam sendo apresentados os sacrifícios, e não repassava àquela tribo que tinha por direito receber esses dízimos, que era a tribo de Levi. E os levitas estavam passando por necessidades, os levitas estavam passando por dificuldades, porque os sacerdotes roubavam aquilo que pertencia aos levitas, que era o dízimo. Então, quando Malaquias escreve, ele é bem claro naquilo que ele escreve. Ele diz assim, olha, e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. E aí, a sequência, se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no seu coração. Então é bem claro, o livro ele é escrito
para os sacerdotes que estavam corrompidos, que estavam corruptos. E aí vem o pregador nos dias de hoje, ele pega um texto de dentro de um contexto, ele não explica que estavam construindo o templo de Zorobabel, ele não explica que estavam, nesse tempo, reconstruindo e voltando do cativeiro babilônico, ele não ensina a história bíblica, ele não diz que Malaquias foi escrito no tempo da lei, foi escrito 485 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, e aí ele pega esse texto e diz assim, olha, todo mundo aqui dentro dessa sala é ladrão porque não traz o dízimo. Mentira, esse texto é um texto dirigido diretamente ao povo judeu, diretamente aos sacerdotes que comandavam o templo de Zorobabel, e aí eles são sim chamados de ladrão por Deus, porque era a prática que eles estavam fazendo naquele tempo. Agora vê bem aqui o versículo de número 10, que é esse versículo que vão para o púlpito. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Olha bem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro que Deus está falando pela boca de Malaquias? É o templo. A casa do tesouro é o templo. Mas é esse templo, esta sala que nós utilizamos para cultuar a Deus? Não, esta sala que nós utilizamos para cultuar a Deus faz parte do cristianismo, lá era judaísmo. O templo era onde se ofereciam os sacrifícios, era onde se fazia a imolação dos cordeiros, dos pombinhos, dos novilhos, enfim. O templo que era o templo de Zorobabel. Casa do tesouro. Tem muita gente pegando e trazendo para os nossos tempos a casa do tesouro, mas a casa do tesouro, descrito aqui na palavra de Deus, é o templo de Zorobabel. Diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ora, o que era mantimento na casa do tesouro? Mantimento na casa do tesouro era justamente o sustento dos levitas, era justamente o sustento das viúvas, era justamente o sustento dos estrangeiros, era o sustento dos órfãos. Deus sempre trabalha vendo a necessidade daquele que é mais frágil. Deus não trabalha olhando para um ou para outro, ou querendo enriquecer, ou querendo dar viagens internacionais para esse ou para aquele, ou elevar o nome de um homem, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando a Bíblia fala que Deus pede para que haja mantimento na casa do Senhor, os dízimos que eram levados deveriam ser para manter aquele grupo de pessoas que previamente o Espírito Santo já tinha revelado através da lei que foi dada a Moisés no deserto do Sinai. E aí diz, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, todas essas promessas, elas foram feitas meio século antes de Jesus nascer e foram feitas ao povo judeu. Não temos o advento maior da Bíblia Sagrada, que é o nascimento de Jesus. Não temos a pregação do Evangelho de Jesus. Não temos as citações do Novo Testamento. Temos única e exclusivamente uma palavra direcionada ao povo de Israel num tempo e sobre uma situação que estava acontecendo de fato, que era o furto daqueles recursos que deveriam ser passados às pessoas que de fato deveriam recebê-lo. Então, quando a Bíblia Sagrada fala esses versículos, não é exatamente o que muitos pregadores estão fazendo. Olha, vamos fazer uma alusão. Deus, ele senta à tua frente e ele diz assim, meu filho, quero te abençoar. Mas eu vou te abençoar pelo valor que você depositar dentro desse envelope. Se você depositar dentro desse envelope o seu dízimo, eu vou te abençoar. Se você depositar o seu dízimo dentro desse envelope, você vai ser fiel. Se você depositar o seu... E é muito fácil. Se fosse fácil assim, nós estaríamos comprando a nossa salvação. E aí para nós seria uma maravilha. Comprar a salvação, pagar o dízimo e se sentir bem. Bom, maravilha. Mas não é assim. Infelizmente não é assim. Para você ser salvo, você tem que entregar sua vida para Jesus, você tem que mudar sua conduta de vida e você não consegue comprar a salvação com o dízimo. E não é verdade que Deus quer te enriquecer, é mentira. Deus não tem prazer em te enriquecer, em fazer que você seja a diferença nesse mundo.
Não é devolvendo dízimo, ou dando dízimo, ou pagando dízimo, que você vai ter a bênção de Deus. Certo? Não é desta forma. Você vai ter a bênção de Deus sendo uma pessoa que ama o Evangelho, que ama as boas novas, que ama o Senhor Jesus. E eu vou provar para você que Deus não quer te ver rico. Veja bem, a Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo estava pregando a um jovem, um mancebo rico. O mancebo era muito rico, cheio da grana, cheio do dinheiro. E ele chega e diz, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus desobedece os mandamentos. Ele disse, olha, tudo isso eu tenho feito desde o ventre da minha mãe, desde que nasci. Aí Jesus olha para ele e vê que o coração dele está preso no dinheiro. E ele diz assim, olha, ainda te falta uma coisa, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e aí terás um tesouro no céu. E ele não consegue, ele está preso àquele materialismo, ele está preso aos bens de consumo, aos bens materiais, sua riqueza é muito grande, ele pega e vai embora. Aí os discípulos olham para Jesus, Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no céu. Então, já veja a dificuldade de se ter dinheiro, né? Mas não é somente isso, eu quero usar também aqui algumas palavras do apóstolo Paulo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo de número 7, que nos diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Olha só, Paulo, quando está orientando Timóteo, ele diz assim, olha, nós viemos para esse mundo sem nada e não vamos levar nada. Tendo, porém, sustento e com o que cobrir-se, esteja contente. Não é o que se vê hoje em dia, não é essa barganha que se vê hoje em dia, não, hipótese alguma. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Primeira coisa, quer ser rico, cai em tentação, e em laço, e em muitas outras concupiscências loucas e nocivas, perigosas, nocivas, venenosas, que submergem os homens à perdição e ruína. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé. Poxa, desviados por quê? Por causa do dinheiro? Por causa do dinheiro, sim. Se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Se feriram com muitas dores. E aí ele recomenda, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. E aí a gente volta lá em Malaquias, e Malaquias está dizendo que Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar uma benção tal que dela advenha a maior abastança. Fato é que Deus, ele tem a bênção para te dar, mas a bênção não é uma permuta, não é uma troca. Fato é que o dízimo, ele, nesse contexto da Bíblia Sagrada, ele foi pregado para aquele povo que estava furtando. Fato é que o ladrão não é aquele que está no templo, não é o povo. O ladrão é o sacerdote, que estava negando devolver aquilo que pertencia ao povo. Fato é que Deus não quer abrir uma janela no céu e fazer chover dinheiro na tua cabeça. Se você quiser ter condições de ter uma boa vida, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se esforçar, porque lá no início da Bíblia diz assim, que do suor do seu rosto ganharás o seu pão. Então você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar. Nada cai do céu de mão beijada. Isso é uma mentira. As pessoas distorcem o versículo bíblico para que você seja induzido a levar 10% de tudo aquilo que tu ganha para a igreja diante desse contexto bíblico. Diante desse versículo bíblico, leem isolado e não explicam o contexto, não explicam a história, não explicam por que aconteceu isso, pregam de uma forma que você venha a entender. Ou você é ladrão, ou você não é digno da bênção, ou você não é digno de receber a vitória. E as pessoas sofrem, tem pessoas que não têm condições de dar o dízimo. Eu já ouvi barbaridades, pastores mandando as pessoas não pagarem as contas
para devolver o dízimo. Você acha que Deus quer que o cara fique velhaco? Você acha que Deus quer que a pessoa não honre suas dívidas e traga dinheiro para a igreja? Não é dessa forma que funciona. Não é dessa maneira que Deus pensa. Nós temos que pagar, sim, as nossas dívidas. Nós não podemos deixar os nossos filhos passando fome. Nós não podemos deixar as pessoas da igreja passando por necessidade. Se esse sacerdote é um sacerdote que não ajuda a viúva e o órfão, não ajuda o estrangeiro necessitado, não faz obras de caridade, a gente não pode entregar esse recurso na mão dele, porque ele não sabe administrar. Isso é um fato, isso é uma verdade. Então, distorcer esse versículo bíblico é muito fácil. Distorcer o que os profetas falaram é muito fácil. Nós sabemos que Malaquias foi usado como instrumento de Deus para dar esse baita puxão de orelha nos administradores do templo. Sim, nos sacerdotes, para que eles pudessem sustentar pessoas que iam até o templo passando necessidade, porque essa era a razão do dízimo. O que passa disso é heresia, o que passa disso é mentira, o que passa disso é pretexto do homem para poder subtrair valores. Agora, existe um grande pecado em tudo isso. Quem altera os versículos da palavra de Deus, que não ensina a Bíblia Sagrada de verdade, ele corre o risco de perder a salvação. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 18, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, meus amados, quando nós olhamos um homem de Deus torcer a palavra de Deus, nós devemos orientá-lo. Porque quando ele torce a palavra de Deus, ele está trazendo sobre a vida dele uma condenação repentina. Certo? É por isso que eu digo para você, nós temos que entender as Sagradas Escrituras, não somente lê-la, e não ouvir e assimilar tudo aquilo que nos dão como se fosse palavra de Deus, mas saber interpretá-la, conhecê-la e ter os olhos bem abertos, porque hoje se cumpre a profecia que nos últimos dias, Pedro escreveu, nos últimos dias se levantariam homens gananciosos e fariam negócio de vós. Eu vou ler para vocês o versículo. Nos últimos dias, olha só, 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 1, diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha o versículo 3. E por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas. Vão fazer negócio. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Portanto, irmão, fique esperto. Você tem que ser crente, você tem que ser cristão, você tem que ajudar o próximo, você tem que contribuir com a igreja, mas você não tem que acreditar que Deus faz negócio contigo. Você não tem que entender que o versículo de Malaquias está falando contigo. Você não tem que aceitar ser chamado de ladrão. Você tem que olhar para o sacerdote e dizer para o sacerdote: corrige os teus caminhos, corrige as tuas obras e administra com sabedoria os valores que Deus coloca na tua mão, para que a obra de Deus não pereça, mas
para que as pessoas, a igreja, que são as pessoas e não a placa, a igreja, que é o povo salvo, comprado por Jesus Cristo, não a denominação, não o ministério, a igreja não passe necessidade, não passe fome. Desta maneira, você vai ser um profeta de Deus neste tempo. Olha, nós vamos encerrar aqui o estudo de número 4, e no próximo estudo, no estudo de número 5, eu vou trazer o dízimo no tempo da graça, o dízimo no Novo Testamento, o dízimo e as palavras de Jesus. Muito obrigado e até lá, para a glória de Deus.